No coração da floresta amazônica, onde o sol mal penetra a copa das árvores e os rios correm como artérias vivas, existe um predador pouco celebrado, mas temido por todos os que ousam cruzar seu caminho: a ariranha gigante. Donas de uma ferocidade inigualável, essas criaturas se movem em bandos coesos, verdadeiras tropas de guerra do rio, capazes de desafiar até jacarés adultos e transformar as águas em um campo de batalha. O Amazonas, vasto e insondável, esconde dramas diários de vida e morte, onde o silêncio pode ser rompido por um grito agudo ou por um rugido abafado de algo que se afoga. Esta é a crônica das ariranhas em fúria e do preço pago por quem ousa atravessar seu território. Às margens do Rio Negro, no coração da Amazônia, o território das ariranhas gigantes não é apenas um espaço de caça, mas o palco de sua sobrevivência, o alicerce de sua linhagem e o escudo invisível contra inimigos que espreitam em silêncio. O sol da manhã mal consegue atravessar a densa muralha verde da floresta, projetando apenas faixas douradas sobre a superfície calma das águas. Entre troncos tombados e raízes que parecem braços torcidos, um grupo de ariranhas emerge com a disciplina de soldados que sabem que cada metro conquistado precisa ser defendido. Ali não há fronteiras traçadas em mapas, mas sim linhas invisíveis feitas de cheiro, de marcas deixadas em pedras e galhos, de rastros sonoros que anunciam a posse de um território. As ariranhas não são apenas caçadoras, são guardiães incansáveis de um espaço vital. Com seus corpos alongados e músculos tensos, nadam em perfeita sincronia, como se fossem partes de um único organismo. O bando, formado por adultos experientes e filhotes em crescimento, se espalha pelo igarapé, explorando cada curva, cada sombra que poderia esconder perigo. O território é uma extensão da própria vida e defendê-lo significa garantir alimento, refúgio e futuro. Em cada margem, deixam marcas de urina e fezes, uma linguagem invisível que ecoa para qualquer intruso. Aqui já há donos, aqui não se entra impunemente. Mas no Amazonas, o território nunca está seguro. É um campo de batalha em constante mutação, onde as águas sobem e descem, transformando praias em abismos, clareiras em lagoas e forçando predadores e presas a se encontrarem em uma dança incessante de vida e morte. O território de hoje pode ser engolido amanhã pela cheia, e com ele, as tocas e os refúgios que abrigam os filhotes. É por isso que cada amanhecer traz consigo uma patrulha ritual. O bando se reúne e percorre os limites, vasculhando com olhos atentos e ouvidos em alerta, cientes de que a sobrevivência depende da vigilância constante. Os filhotes, ainda desajeitados, tentam acompanhar o ritmo dos adultos. Para eles, o território é ao mesmo tempo escola e campo de provas. Aprendem a mergulhar fundo, a buscar peixes rápidos, a decifrar o cheiro de inimigos que passaram pela margem na noite anterior. Cada lição é dura, pois o erro pode significar a morte, uma distração diante de um cardume de piranhas, um mergulho ousado demais em águas profundas onde jacarés descansam imóveis, e a vida do pequeno aprendiz se apaga em segundos. O território, assim, não é apenas uma herança, é um fardo pesado que exige disciplina, coragem e a memória de gerações que já tombaram naquelas mesmas águas. De vez em quando, o silêncio da floresta é quebrado por gritos agudos, que ecoam como sirenes, são sinais de alerta, a forma que o grupo tem de se comunicar em meio à vastidão do rio. O som percorre a mata fechada, ressoa sobre a superfície e assusta aves que levantam voo em bandos caóticos. A mensagem é clara: aqui estamos, muitos, venham se quiserem, mas pagarão caro. Esse anúncio sonoro não é apenas intimidação, mas também um lembrete de que, para sobreviver, as ariranhas precisam se mostrar mais ferozes do que realmente são. No Amazonas, fraqueza em convite. Às vezes, a ameaça não vem de fora, mas de dentro. Grupos rivais de ariranhas disputam territórios vizinhos e os encontros podem ser devastadores. O espaço no rio é vasto, mas os melhores trechos, aqueles com praias de areia para descansar, tocas profundas para abrigar filhotes e abundância de peixes, são poucos e disputados. Quando dois bandos se cruzam, não há diplomacia. A água explode em redemoinho de dentes, guinchos e sangue.
O território é um prêmio que não acebe empate. Ou se conquista, ou se morre-se. O rio, testemunha silenciosa dessas batalhas, parece absorver cada memória em sua correnteza. A areia das margens guarda pegadas que desaparecem na próxima chuva. Os galhos trazem arranhões de corpos em fuga e a água, por alguns minutos, se tinge de vermelho, antes que a corrente leve embora os vestígios do combate. O Amazonas não guarda lembranças. Exige que cada dia seja conquistado de novo, como se ontem nunca tivesse existido. Mas há algo mais profundo que une o bando às suas fronteiras. Não é apenas o instinto de defesa ou a necessidade de alimento. É a ligação ancestral, herdada de gerações que aprenderam, à custa de vidas, que o rio é tanto aliado quanto inimigo. O território é mais do que espaço físico. É identidade. É nele que os filhotes aprendem quem são, que os adultos renovam sua força e que a espécie reafirma sua soberania contra os monstros que compartilham a mesma água. E os monstros não estão longe. Sob a superfície turva, olhos de répteis permanecem atentos, esperando apenas a oportunidade de atravessar aquela fronteira invisível. Jacarés imponentes, camuflados como troncos boiando, sabem que uma ariranha distraída pode ser arrancada da vida em um único bote. Mais adiante, cardumes de piranhas circulam como lâminas vivas, sempre prontas para se aproveitar de um ferimento ou de uma fraqueza. Até mesmo sucuris, silenciosas como sombras líquidas, deslizam entre raízes, esperando o momento em que uma ariranha se afaste demais do grupo. É nesse cenário de vigilância eterna que nasce a fronteira das ariranhas gigantes. Não é feita de cercas, muros ou bandeiras, mas de sangue, suor e gritos ecoando pelo ar pesado da floresta. É uma fronteira que se dissolve e se reconstrói a cada dia, onde cada centímetro de rio é conquistado pelo esforço coletivo de um bando que sabe que a própria existência dele depende disso. No coração da Amazônia, o território não é promessa de paz, mas juramento de guerra. Uma guerra silenciosa que se reinicia cada nascer do sol, quando o bando parte em patrulha, olhos e dentes prontos, como se o mundo inteiro fosse um inimigo à espreita. Nas águas turvas da Amazônia, entre galhos boiando e sombras que confundem a vista, existe um inimigo ancestral que nunca envelhece: os jacarés-açu. Verdadeiros fósseis vivos dominam silenciosamente os rios como guardiões da escuridão. Eles não precisam correr, não precisam se apressar, porque são herdeiros de milhões de anos de adaptação. O tempo está do lado deles. Movem-se com a lentidão de troncos à deriva, mas dentro daquela aparente calma se esconde a brutalidade de uma emboscada capaz de decidir a vida em frações de segundo. Para as ariranhas gigantes, enfrentar um jacaré não é apenas uma batalha. É confrontar a própria história da evolução. É desafiar um inimigo moldado pela natureza para sobreviver a qualquer era. O encontro começa sempre com silêncio. As ariranhas em patrulha nadam em conjunto, mergulhando e emergindo com gritos agudos que ecoam pelas margens. Os filhotes ficam próximos do centro do grupo, protegidos pelos corpos ágeis dos adultos. Mas o jacaré, paciente e imóvel, já os observa. Seus olhos, duas esferas douradas que brilham na superfície, são a única pista de sua presença. Ele não se move, não denuncia sua posição. O rio o envolve, camufla sua couraça grossa e o transforma em parte da paisagem. E é neste instante, quando o inimigo se confunde com o ambiente, que reside o perigo maior. A primeira investida é sempre rápida demais para ser percebida. Um redemoinho súbito, um estalo de água e um dos corpos é puxado para baixo. O ataque do jacaré é feito de surpresa, não de resistência. Sua mandíbula, capaz de exercer toneladas de pressão, se fecha sobre a presa com violência implacável. O que o réptil deseja é arrastar o inimigo para as profundezas, onde a força não importa tanto quanto a ausência de ar. Mas é aí que as ariranhas revelam a diferença entre o predador solitário e o coletivo. Elas não permitem que um membro seja levado sem luta. Em questão de segundos, todo o bando mergulha, atacando o jacaré de todos os lados, mordendo suas patas, mordendo sua cauda, lançando-se em um turbilhão de dentes e coragem. O jacaré não sente dor como outros animais, mas sente cansaço. Seu corpo pesado não foi feito para batalhas longas. Ele depende da surpresa, do ataque fulminante, da morte rápida que termina em silêncio.
Quando é obrigado a lutar contra várias ariranhas ao mesmo tempo, vê-se encurralado. Os gritos estridentes do bando ecoam na água, vibrações que desorientam, enquanto os corpos ágeis das caçadoras os cercam, sem dar espaço para respirar. As ariranhas atacam em sincronia, como se obedecessem a um comando invisível. E aos poucos, o gigante começa a ceder. Sua força continua imensa, mas seu fôlego diminui. Ele tenta recuar, se afastar, afundar para escapar, mas é forçado a reconhecer que naquele território não é rei, apenas invasor. Ainda assim, nem todas as batalhas terminam em vitória. Muitas vezes, o jacaré leva consigo um filhote, arrancado em um instante em que os adultos não conseguiram reagir a tempo. Para o bando, essas perdas se transformam em cicatrizes que nunca fecham. As mães emitem sons de lamento, gritos que cortam a floresta, como se anunciassem ao mundo que a guerra continua e que o sangue derramado não será esquecido. O rio, indiferente, continua correndo, carregando as lembranças no seu fluxo eterno. O duelo entre ariranhas e jacarés não é apenas físico, mas simbólico. Representa o choque entre duas formas de domínio. O jacaré é o predador da emboscada, da paciência, da força concentrada em um único ataque. A ariranha é o predador da união, da comunicação, da estratégia que transforma indivíduos em legião. Cada confronto é um lembrete de que o Amazonas é palco de contrastes extremos. O poder do indivíduo contra a disciplina do coletivo. A resistência da couraça contra a velocidade dos dentes afiados. A solidão do réptil contra a fraternidade da alcateia aquática. Com o cair da noite, os confrontos se tornam ainda mais tensos. O jacaré, guiado pela escuridão, volta a ganhar vantagem. Ele é um predador noturno, adaptado a caçar em silêncio quando o mundo repousa. As ariranhas, por sua vez, redobram a cautela, recolhendo-se em cavernas ou mantendo vigilância redobrada sobre os filhotes. O simples estalo de um galho pode significar que um inimigo ronda por perto. O reflexo de um olho na escuridão é sinal de alerta, e os gritos que se espalham pela água funcionam como um alarme coletivo. Os encontros entre ariranhas e jacarés não acontecem todos os dias, mas a ameaça é constante, como uma sombra invisível que acompanha cada mergulho. O inimigo não precisa atacar sempre para ser temido, basta existir. Basta estar lá, imóvel, lembrando ao bando que nenhuma vitória é definitiva. E é justamente essa presença silenciosa, esse fantasma de couraça que espreita nos igarapes, que mantém as ariranhas em constante estado de prontidão. O rio guarda as marcas desses combates. Escamas soltas, manchas de sangue que desaparecem na corrente, cicatrizes no dorso dos sobreviventes. Cada encontro se transforma em lenda entre as águas, transmitida pela memória instintiva que guia gerações seguintes. E assim, dia após dia, noite após noite, o inimigo imortal permanece. O jacaré não precisa vencer todas as batalhas, porque o simples fato de existir já o torna vitorioso. Ele é parte inseparável da floresta, a sombra eterna que lembra as ariranhas que a fúria, por maior que seja, sempre encontrará resistência. No Amazonas, não há rei absoluto. Há apenas sobreviventes. O Amazonas esconde sob suas águas uma ameaça tão pequena quanto letal. Enquanto as ariranhas se movem pela superfície com agilidade de caçadoras implacáveis, nas profundezas pulsa o domínio das piranhas. Criaturas que vivem em cardumes compactos e que transformam o rio em um campo minado invisível. Seus corpos prateados brilham em reflexos fugidios quando a luz consegue atravessar a corrente turva, mas quase sempre permanecem escondidas, aguardando o momento em que o sangue toque a água. As ariranhas sabem disso. Carregam esse conhecimento como um instinto gravado em suas entranhas, e por isso, cada incursão em áreas infestadas exige disciplina, coragem e a consciência de que um erro mínimo pode se transformar em carnificina. A rotina de caça no território não se limita a vigiar as margens ou enfrentar jacarés. Muitas vezes o bando precisa atravessar trechos de rio onde a presença das piranhas é inevitável. É nesses momentos que a cooperação atinge um nível quase militar. Uma ariranha não se lança sozinha nas águas mais profundas. Elas nadam em conjunto, mergulham sincronizadas e sabem que cada movimento brusco pode chamar atenção indesejada. A velocidade é aliada, mas também é risco.
Uma nadada descoordenada pode ferir a pele contra galhos submersos e o menor corte libera o cheiro metálico que convoca o cardume. O frenesi das piranhas é um espetáculo brutal que poucos têm coragem de encarar. Quando a corrente traz sangue, os peixes se agitam em uma nuvem negra e vibrante, avançando com dentes tão afiados que parecem fragmentos de vidro. Em segundos, um corpo vivo pode ser reduzido a ossos. As aranhas já presenciaram isso inúmeras vezes, não apenas em presas capturadas, mas em companheiras perdidas. A lembrança dessas cenas mantém o bando alerta, disciplinado, quase paranoico. A cada mergulho, a tensão está presente, como se as águas pudessem explodir a qualquer instante em um turbilhão de dentes. Mas não se pode fugir do território das piranhas para sempre. Elas são parte essencial do equilíbrio do rio, predadoras de feridos e de carcaças que, de outra forma, transformariam a corrente em um depósito de doenças. É por isso que as ariranhas aprenderam a conviver com elas, caçando à beira desse abismo. Usam sua inteligência para capturar peixes maiores e os arrastam rapidamente para fora da água, evitando que o sangue se espalhe. Quando precisam enfrentar o perigo, fazem-no em grupo, golpeando o cardume com ataques coordenados, como se dissolvessem a massa letal pela força da união. Há registros de caçadas em que o bando inteiro se lança contra um cardume para dispersá-lo, abrindo espaço temporário para atravessar um canal. Nessas situações, o risco é extremo, mas a necessidade de alcançar o outro lado do rio, onde filhotes aguardam ou presas abundantes esperam, é maior do que o medo. O choque entre ariranhas e piranhas não é tão espetacular quanto o enfrentamento com jacarés, mas é ainda mais assustador, pois a morte não vem de um único inimigo. Vem de centenas, de milhares de pequenas bocas que rasgam em conjunto. É um inimigo coletivo contra outro inimigo coletivo, como se o próprio rio se dividisse em facções em guerra. Durante a estação da seca, quando o nível da água baixa e os cardumes ficam concentrados em poças e canais estreitos, o perigo se multiplica. As ariranhas precisam arriscar mais porque os peixes estão ali, fáceis de capturar, mas protegidos pela muralha viva das piranhas. É nessa época que os confrontos se tornam mais frequentes e que o rio se pinta de vermelho com maior intensidade. Os filhotes, curiosos, tentam se aproximar, mas são mantidos à distância pelos adultos, que os guiam com empurrões firmes. Eles sabem que a linha entre aprendizado e tragédia é estreita demais. Não são raros os episódios em que o território das piranhas se transforma em armadilha para outros animais. Antílopes aquáticos que tentam atravessar, aves feridas que caem da margem, até mesmo serpentes e pequenos jacarés são devorados quando sangram. As ariranhas observam, aprendem e carregam essas imagens como manuais de sobrevivência. Cada corpo consumido diante de seus olhos é um lembrete cruel de que não há compaixão no rio, apenas regras que não podem ser quebradas. A interação entre ariranhas e piranhas cria uma tensão permanente. De um lado, predadores que trabalham em equipe, inteligentes e estratégicos. Do outro, predadores que não pensam, mas se unem em instinto puro, transformando-se em enxame voraz. É uma disputa igual, não porque uma parte seja mais fraca, mas porque ambas carregam armas mortais que podem destruir o adversário em minutos. O equilíbrio é frágil, mantido apenas pela disciplina de cada lado. Quando o sol se põe e a luz se desfaz nas águas, a presença das piranhas se torna ainda mais aterrorizante. A escuridão esconde seus reflexos metálicos, mas o rio continua vivo, pulsando com cardumes que se movem em silêncio. As ariranhas, guiadas pelo som e pelo faro, evitam zonas conhecidas, mas sabem que a ameaça nunca está longe. É como viver em território minado, onde cada passo pode detonar um desastre. O Amazonas é generoso e cruel na mesma medida. As piranhas, odiadas por muitos, são também parte do espetáculo que mantém a floresta em equilíbrio. Para as ariranhas gigantes, elas representam a fronteira mais difícil de atravessar, não porque sejam invencíveis, mas porque são incontáveis. Contra o inimigo imortal do jacaré, há a chance da união vencer. Contra as piranhas, a união pode apenas equilibrar o terror, nunca apagá-lo. E assim, entre mergulhos calculados e ataques fulminantes, as ariranhas seguem vivendo à beira do abismo, desafiando o coração de um rio que respira sangue e guarda em cada centímetro de corrente a promessa de morte.
Quando o sol se despede e as últimas faixas de luz se desfazem atrás da copa infinita da floresta, o rio muda de fisionomia. O que de dia era uma estrada dourada de reflexos se torna um abismo líquido, espesso, onde cada som ganha uma dimensão diferente. É nesse território de sombras que a vida se reinventa, e o perigo, multiplicado pela escuridão, se espalha como uma presença invisível. Para as ariranhas gigantes, a noite nunca é descanso, é uma prova de resistência, uma etapa em que os sentidos precisam substituir a visão e onde cada mergulho é um salto no desconhecido. Os sons da floresta, que durante o dia compõem uma sinfonia caótica de aves, insetos e macacos, se transformam ao cair da noite em murmúrios graves e intermitentes. O coachar profundo dos sapos ecoa pelos igarapés. Morcegos atravessam o ar em silhuetas rápidas, e o estalo de galhos na margem denuncia o movimento de animais noturnos. A própria água adquire um ritmo diferente, como se respirasse junto com a selva. É nesse cenário que surgem os predadores mais perigosos, aqueles que encontram na escuridão a sua verdadeira força. As sucuris, invisíveis durante o dia, revelam-se soberanas na noite. Elas deslizam sem ruído, aproveitando a escuridão para surpreender presas que se aventuram perto demais das margens. Um único ataque é capaz de enrolar um corpo em anéis mortais e arrastá-lo para o fundo, onde o silêncio reina absoluto. As ariranhas conhecem esse perigo de forma instintiva, pois a ausência de barulho, a quietude suspeita do rio, pode significar que uma sombra serpentina as observa debaixo da superfície. Seus mergulhos noturnos são breves, calculados, acompanhados por gritos agudos que servem tanto para comunicar a posição do grupo quanto para intimidar possíveis emboscadas. Mas não são apenas as sucuris que rondam na escuridão. Os jacarés, já temidos durante o dia, encontram na noite a vantagem decisiva. Seus olhos brilham como brasas quando refletidos pela lua ou pela mínima chama de luz, e sua movimentação ganha novo vigor. Enquanto as ariranhas caçam em equipe, o jacaré solitário usa o silêncio como arma, esperando a aproximação de um filhote, de uma distração mínima para investir com violência. O ataque noturno é ainda mais assustador porque não há aviso, apenas o estalo da água se fechando e um corpo sendo puxado para o fundo sem que o restante do bando consiga ver claramente o que aconteceu. A cada noite, o território se converte em campo de prova. Os filhotes são recolhidos para tocas subterrâneas ou fendas escondidas entre raízes, onde ficam protegidos, mas mesmo assim a tensão não diminui. O bando inteiro permanece em alerta, circulando perto da entrada dos abrigos, atentos a qualquer sinal de perigo. É comum que os adultos se dividam em turnos invisíveis, como sentinelas de guerra, patrulhando as margens e emitindo chamados constantes. Esses sons, estridentes e quase fantasmagóricos no escuro, não servem apenas como comunicação, são um aviso para o rio de que as ariranhas ainda dominam aquele trecho mesmo diante da escuridão. Entretanto, o maior inimigo da noite não é a sucuri, nem o jacaré, mas o próprio desconhecido. A água que de dia reflete e denuncia se transforma em um espelho negro onde nada se revela. Cada sombra pode esconder um predador, cada ondulação pode ser apenas vento ou o prenúncio de uma emboscada. É nesse ambiente que a mente das ariranhas precisa se manter afiada, que seus sentidos se ampliam, guiando-as por vibrações, odores e sons quase imperceptíveis. É um exercício constante de adaptação, uma batalha psicológica contra o medo ancestral daquilo que não se vê. Mesmo em meio à tensão, a noite também traz oportunidades. Muitos peixes que se escondem durante o dia emergem para caçar nas águas superficiais, tornando-se presas fáceis para quem sabe se mover com destreza. As ariranhas aproveitam esses momentos, deslizando como sombras rápidas e abocanhando os peixes antes que tenham tempo de reagir. Mas cada caça bem-sucedida é uma aposta. Quanto mais presas são abatidas, mais sangue escorre para a corrente e com ele vem o risco de atrair piranhas ou outros predadores oportunistas. Assim, a fartura da noite nunca vem sem o peso da ameaça. O rio à noite é palco de cenas que beiram o irreal. Há momentos em que bandos inteiros de morcegos pescadores mergulham em rajadas sobre a superfície, cortando a escuridão com asas rápidas.
Há instantes em que aves noturnas soltam gritos agudos que ecoam como lamentos. Há ocasiões em que o rugido distante de uma onça, vindo da margem, paralisa até as águas, lembrando que o território da morte não se limita ao que está submerso. Para as ariranhas, cada um desses elementos é parte do mesmo cenário hostil, uma tapeçaria sombria onde a vida é constantemente testada. À medida que a madrugada avança e a lua se desloca sobre o rio, a tensão não diminui. Pelo contrário, o cansaço ameaça a atenção, e é nesse instante que os ataques são mais perigosos. Um bando cansado é mais vulnerável, e os predadores noturnos parecem saber disso. Por isso, cada noite vencida é celebrada não como rotina, mas como conquista. Quando finalmente o horizonte começa a clarear e os primeiros sinais do amanhecer surgem, as ariranhas respiram um alívio silencioso. A luz não elimina os inimigos, mas devolve visibilidade, devolve a chance de enxergar o perigo antes que ele ataque. O ciclo, no entanto, se repete. A noite nunca deixa de voltar, trazendo consigo a certeza de que a guerra contra as sombras é eterna. Para as ariranhas gigantes, sobreviver à noite não é apenas questão de força ou coragem, mas de disciplina, união e instinto. É a prova de que, no coração da Amazônia, mesmo os mais ferozes caçadores precisam reconhecer que há sempre algo mais perigoso espreitando no escuro. E assim, entre gritos que ecoam como espectros e águas que escondem mais do que revelam, a noite dos predadores se confirma como o capítulo mais sombrio de sua sobrevivência. Quando a estação da cheia chega e os rios menores transbordam, o Amazonas se transforma em um labirinto líquido sem fronteiras. As águas invadem clareiras, engolem trilhas e conectam canais antes isolados, criando vastos estuários onde a vida se concentra em abundância. É nesses pontos de encontro, onde rios menores se unem ao grande corpo do Amazonas, que acontecem os espetáculos mais violentos da floresta. Caçadas coletivas que rapidamente se transformam em massacres. Para as ariranhas gigantes, esse é o momento de maior oportunidade, mas também de maior risco, pois o estuário é palco de uma guerra aberta em que cada predador tenta arrancar seu quinhão de sobrevivência. As ariranhas chegam em bando, deslizando em perfeita sincronia, como um exército que avança sobre território inimigo. O estuário fervilha de peixes, aprisionados pela correnteza e sem rotas de fuga. Tucunarés, tambaquis e até pequenos bagres se aglomeram em cardumes densos, incapazes de escapar das paredes de água que se formaram. Para o bando, é um banquete à espera, e a estratégia é simples: cercar o cardume, dispersá-lo em movimentos rápidos e caçar sem descanso até que a fome seja saciada. O ataque é tão coordenado que lembra uma dança militar: mergulhos alternados, gritos estridentes que orientam a movimentação, golpes certeiros que transformam a superfície calma em espuma revoltada. Mas a abundância nunca vem sem a sombra da disputa. O estuário não é território exclusivo das ariranhas. Jacarés emergem das margens, atraídos pelo cheiro do sangue que se espalha na água. Suas couraças refletem a luz do entardecer e seus corpos pesados avançam com lentidão, mas com a confiança de quem sabe que cada investida pode ser fatal. As ariranhas percebem a aproximação e redobram o ritmo, sabendo que a cada segundo os rivais se aproximam. O confronto é inevitável, e a tensão cresce quando a primeira explosão de água revela o choque de dentes contra dentes. A batalha não se limita ao duelo entre ariranhas e jacarés. O sangue derramado atrai piranhas, que entram em frenesi, criando redemoinhos letais que ameaçam todos os envolvidos. Um peixe abatido pelas ariranhas, ao sangrar, pode transformar-se em armadilha mortal, atraindo centenas de bocas afiadas que avançam sem distinção. É nesse momento que o estuário deixa de ser apenas banquete e se torna campo de batalha, onde cada predador luta não apenas para caçar, mas para não ser caçado. A água se tinge de vermelho, e a violência atinge um nível quase mítico, como se o próprio rio exigisse um tributo de sangue para sustentar sua abundância. O cenário é caótico. De um lado, ariranhas gritam em uníssono, tentando manter a coesão do bando enquanto atacam peixes e defendem filhotes. Do outro, jacarés investem em movimentos curtos, tentando capturar qualquer animal que se aproxime. No meio,
piranhas transformam cada gota de sangue em convite para a destruição. E às vezes, até sucuris se aproximam, silenciosas, aproveitando a confusão para emboscar presas que se distraíram. O estuário se torna uma arena em que não há aliados, apenas sobreviventes. Cada ariranha que mergulha carrega o risco de não retornar. Muitas vezes, os ataques se prolongam e a energia gasta em nadar contra a correnteza se soma à tensão do combate. Ainda assim, a disciplina do grupo prevalece. Mesmo quando um membro é ferido, as demais não recuam. Elas circulam em volta, mordem, atacam, distraem os inimigos até conseguir resgatar a companheira. Esse senso de coletividade é o que as diferencia de qualquer outro predador presente. Enquanto o jacaré luta sozinho, enquanto a sucuri se esconde para atacar, as ariranhas apostam na força da união. E é essa união que permite ao bando resistir, ainda que com cicatrizes. Às vezes, o estuário guarda histórias de tragédia que ficam gravadas na memória da floresta. Um filhote que se perde na confusão, arrastado pelo peso de um jacaré. Uma mãe que grita desesperada, cercada por piranhas, lutando até o último instante para salvar sua cria. São episódios que mostram que no coração da Amazônia, a vitória nunca é plena. O preço da sobrevivência é sempre medido em vidas perdidas, em corpos que afundam sem deixar vestígios, em ossos levados pela correnteza. No entanto, é também no estuário que as ariranhas reafirmam sua soberania. Quando o massacre chega ao fim e os predadores se dispersam, quando a água volta a se acalmar e os restos da luta são levados pela corrente, é o bando que permanece junto, marcado, mas intacto. Eles carregam no corpo cicatrizes que contam histórias, arranhões que se transformam em símbolos de resistência. Para cada inimigo vencido, para cada banquete conquistado, há uma prova de que sua estratégia coletiva continua invencível diante do caos. O massacre no estuário não é exceção, mas regra. A cada cheia, a cena se repete e cada vez mais animais são atraídos para a arena líquida. O rio parece exigir esse espetáculo, como se fosse parte de seu ciclo eterno de abundância e destruição. Para os que sobrevivem, resta a consciência de que a floresta não conhece piedade. O banquete é sempre uma guerra, e cada vitória é manchada pelo sangue que escorre em silêncio pelas correntes. Quando a noite cai e o estuário se apazigua, o silêncio não é de paz, mas de exaustão. As ariranhas repousam próximas umas das outras, o bando unido como sempre, ouvindo ao longe os estalos da mata e os ruídos que denunciam que outros predadores ainda rondam. O rio dorme, mas nunca descansa. Amanhã, quando o sol nascer e a correnteza retomar seu fluxo implacável, o massacre poderá recomeçar e, mais uma vez, o estuário se transformará no palco onde a vida e a morte travam seu duelo eterno. No coração da floresta, onde o rio se abre em curvas largas e as margens se tornam muralhas de raízes e cipós, acontece o mais temido e grandioso confronto: o choque entre bandos rivais de ariranhas gigantes. Se enfrentar jacarés, sucuris ou mesmo piranhas já exige coragem e estratégia, enfrentar a própria espécie eleva a luta a uma dimensão ainda mais brutal. Aqui não se trata apenas de sobreviver a um predador ou defender filhotes de um ataque oportunista. Trata-se de decidir quem herdará o território, quem carregará o direito de caçar nas melhores águas, quem perpetuará sua linhagem. É um duelo pelo futuro, e o preço é pago em sangue. Os encontros começam com sinais que parecem sutis, mas que carregam em si a inevitabilidade do conflito. Primeiro, os chamados estridentes que ecoam ao longe, como tambores que anunciam uma guerra prestes a explodir. Depois, o encontro visual. Corpos longos emergindo da superfície, as cabeças erguendo-se como lanças vivas, as bocas abertas exibindo dentes afiados. Durante alguns instantes, há um jogo de intimidação, gritos que reverberam pelas margens, investidas rápidas na superfície, mergulhos súbitos que parecem ensaios para a tempestade que virá. Mas cedo ou tarde, o estalo da violência rompe o equilíbrio, e a água calma se transforma em um redemoinho de corpos em choque. O combate entre bandos de ariranhas é feroz porque não conhece limites.
Não há fuga possível, não há predador externo que interrompa a batalha. O território é o troféu, e para conquistá-lo é preciso destruir. Mordidas são desferidas sem hesitação, atingindo patas, caudas e pescoços. O rio, até então silencioso, se enche de guinchos agudos que mais parecem lamentos de guerra. Sons que ecoam como litanias trágicas pelas paredes verdes da floresta. A corrente se agita, coberta de espuma, e o vermelho começa a se espalhar, denunciando que o confronto já custou as primeiras vidas. A ferocidade não distingue idade nem experiência. Adultos se lançam contra adultos, fêmeas protegem os filhotes com ataques desesperados, e até os jovens mais velhos são arrastados para a luta, testando seus corpos e sua coragem. O bando mais disciplinado, mais coeso, leva vantagem. Não basta ser forte individualmente, é a estratégia coletiva, a sincronia perfeita que decide a batalha. Cada ariranha que ataca sozinha corre o risco de ser cercada, abatida e arrastada para o fundo. Mas quando atacam como um só organismo, quando mergulham e emergem em uníssono, tornam-se quase imbatíveis, impondo sobre o rival uma pressão que o cansa, o quebra, o dilacera. Ainda assim, não existe vitória sem perda. A cada combate, alguns corpos ficam para trás, submersos na corrente, enquanto outros emergem com cicatrizes que jamais se apagarão. O território conquistado é sempre marcado por sangue derramado. As mães que perderam filhotes gritam em desespero. Os sobreviventes carregam ferimentos profundos, e o silêncio que se segue à batalha não é de celebração, mas de exaustão. Mesmo o bando vencedor parece entender que não há triunfo absoluto no rio, apenas a sobrevivência de quem teve força suficiente para resistir. O simbolismo desses confrontos é profundo. A coroa do rio, a soberania sobre um território, não é feita de ouro nem de glória, mas de cicatrizes, de membros perdidos, de sangue que tinge a areia das margens. A coroa é invisível, mas todos a reconhecem. O bando vencedor se move com confiança renovada. Gritos de triunfo ecoam como um hino sobre as águas. E até os outros predadores parecem respeitar, por algum tempo, aquela vitória. Mas a coroa é também um fardo. Carregá-la significa estar sempre pronto para defendê-la. Saber que outro bando, em algum lugar da imensidão da floresta, já se prepara para desafiar essa supremacia. As cicatrizes desses confrontos se tornam parte da identidade do grupo. Cada marca é um testemunho da batalha. Cada ferimento curado é um lembrete de que a vitória tem preço. Ao longo do tempo, os bandos sobreviventes carregam em seus corpos o mapa de sua própria história. E é por meio dessas marcas que a floresta conhece os vencedores e os derrotados. A coroa de sangue não é estável. Ela circula, muda de dono, passa de geração em geração, sempre regada pelo tributo de vidas sacrificadas. Ao final do confronto, quando a água enfim volta a se acalmar, resta apenas o eco dos gritos e a memória do que se passou. O bando vencedor se reúne, recompõe sua formação, lambe as feridas uns dos outros, fortalece seus laços diante da tragédia. Eles sabem que a união é o que os manteve vivos, e é essa união que precisará se manter firme diante das ameaças que nunca cessam. Porque no Amazonas, a paz não existe. O rio exige vigilância constante, e a coroa conquistada é apenas a promessa de que novos confrontos virão. Assim, o ciclo se perpetua. O rio é ao mesmo tempo palco e juiz, testemunha e coveiro. Ele assiste a cada batalha, carrega os corpos que se vão, acolhe os sobreviventes em suas margens e, em silêncio, prepara o cenário para a próxima guerra. Para as ariranhas gigantes, viver significa lutar todos os dias, seja contra jacarés, sucuris, piranhas ou contra si mesmas. E é nessa luta incessante que o título de soberano do rio se forja. Uma coroa feita não de brilho, mas de cicatrizes e de sangue. Uma coroa que não pode ser herdada nem doada, apenas conquistada e defendida até o último suspiro.